Pela Manhã, um programa de fé, oração e milagres da Igreja Família Global. A apresentação, Pastor Celso Roberto Pegorim. Pela manhã, ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Olá, bom dia. Começamos mais um programa pela manhã da Igreja Família Global. A Igreja Família Global que tem as suas igrejas nessa região, em Dois Córregos, aqui na cidade de Dois Córregos, em Guarapuã e no Jardim Arco-Íris, e também em Torrinha, Santa Maria da Serra, Bariri, Barra Bonita, Bauru e também em Brotas. O nosso trabalho levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, além de ensinar essa palavra, de orar pelas pessoas nos nossos cultos, eu gostaria de lembrar você que nós temos os nossos grupos de intercessão e de oração, e você pode, não importa onde quer que você esteja, enviar os seus pedidos de oração. Não é estranho para a gente receber pedidos de oração de outros lugares do Brasil, além da nossa região aqui, né, tão pequena, tão restrita, no centro do estado de São Paulo, mas eu tenho, por causa do portal, recebido pedidos de oração de vários lugares do Brasil. E aí não tenha receio, onde quer que você esteja, de enviar o seu pedido de oração e também muitas e muitas vezes o seu pedido de aconselhamento, de orientação. Às vezes o que a pessoa precisa é uma conversa, um bate-papo. O nosso número de WhatsApp está aí na tela do portal, para você que está acompanhando pelo portal. E você que está pelo rádio, você pode enviar nesse número aqui, 981887689 ou no 981353209. Você faz o seu pedido e nós estaremos orando por você, conversando com você. E mesmo você de outro lugar desse país todo, se você tem o desejo de que a família global seja implantada na sua cidade, faça um contato com a gente através desses mesmos números que eu acabei de dizer para você. Você pode falar com a gente, nós estaremos falando com o nosso Conselho Nacional e o Conselho Global pode estar enviando alguém na sua cidade ou então até orientando se na sua cidade já existe uma Igreja da Família Global em funcionamento, trabalhando já na cidade. Como é um trabalho bastante novo, bastante recente, muitas igrejas começaram a funcionar em residências, em lares, em garagens. E aos poucos elas foram se espalhando para outros pontos com locação de prédios ou construção dos seus prédios. Então, em todos os lugares do Brasil, a gente tem levado a palavra de Deus através da família global. Mas pode ser que na sua cidade ainda ela esteja funcionando em um lugar que possa ser talvez a garagem de uma casa, um pequeno salão cedido por uma família, mas lá, não importa o tamanho, é o lugar da bênção, o lugar do milagre. Eu me lembro que quando eu me converti, antes, aliás, de conhecer Jesus, eu estava caminhando, dando tiro para tudo quanto é lado, porque eu era recém-casado. 2 anos de casamento, eu tive um filho. E o nosso menino nasceu com síndrome de Down. Há 36 anos atrás, lidar com essa questão das pessoas com deficiência era muito complicado para nós. Hoje eu trabalho com isso. Além do Ministério Pastoral, eu trabalho com pessoas com deficiência. Eu tenho experiência de mais de 30 anos lidando com esse tipo de situação e quase 20 trabalhando diretamente com muitas pessoas com deficiência. Então hoje eu tenho um aprendizado que eu não tinha naquele tempo. E eu garanto para você que mesmo hoje, nos dias de hoje, é difícil lidar com isso. Mesmo nos dias de hoje,
É complicado lidar com a rejeição, com o preconceito, com o afastamento de amigos e familiares. Mesmo hoje, nos nossos dias, com tanto desenvolvimento e conhecimento da ciência, nós não temos todas as respostas. Nós não conseguimos ver todos os diagnósticos fechados. Nós ainda percebemos medo, insegurança, incertezas. Imagine então 36 anos atrás. E eu me lembro que nessa busca toda desesperada, uma das opções era procurar Deus. O mesmo Deus para o qual eu tinha virado as minhas costas, o mesmo Deus que eu nunca me importava, o mesmo Deus que eu servia apenas ritualmente, saindo da minha casa para uma missa no fim de semana, participando de uma comunidade de base, mas eu não tinha envolvimento com Deus, com as coisas do Senhor de verdade. Não queria nem saber quem Ele era, a palavra de Deus não tinha importância nenhuma para mim. Falavam, eu ouvia, achava que estava certo ou errado e acabou, seguia o meu caminho. Quando as dificuldades chegaram, as dores incomodaram, quando a tristeza na alma foi maior do que a minha arrogância, do que a minha prepotência, do que o meu vigor da juventude, então, desesperado, eu comecei a procurar todas as opções possíveis. E bati na porta de uma igreja evangélica. Bati na porta de uma igreja. Ouvi um pregador, um menino jovem, 20 anos, mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu era na época, pregando, falando da palavra de Deus, e falando cheio de limitações, falando com muitos erros de português, sem saber se expressar muito bem. Mas eu estava lá sentado, quieto, ouvindo, porque o desespero estava no meu coração. E terminada aquela mensagem, aquela palavra que foi uma palavra rápida, de coisa de 15 minutos, aquele rapaz, ele disse, agora nós vamos fazer uma oração. Era uma igreja pequenininha, na verdade uma garagenzinha, um salãozinho pequeno na cidade de Jaú. Naquele lugar, eu me levantei, melhor nem fui eu, fui a minha esposa, se levantou, saiu do seu lugar e disse, coloca o nome do meu filho nesse pedido de oração. Eu carregava o Vinícius no meu colo e a minha esposa, a pastora Lourdinha, que nenhum dos dois conhecia nada de Cristo na época, pedimos para que aquele moço colocasse o nome do meu filho num pedidinho de oração escrito num pedaço de papel. Ele fez mais do que isso. Aquele moço simples, que eu achava que nem sabia falar, pediu para que aquelas 25 pessoas, mais ou menos, que estavam lá, botassem o joelho no chão e orassem pelo meu filho. Um salãozinho pequenininho que não cabia mais do que 30 pessoas. Um cantinho escondido, numa rua escondida, em um bairro escondido da minha cidade na época. Uma oração que mudou a minha história foi feita. Meu convite para você, na família global, tem esse mesmo propósito do que aquele que teve na minha vida naqueles dias. Que você escute uma palavra, por mais simples que ela seja, que você receba uma oração, porque a global, ela não apenas fica orando para que você prospere, nós queremos que você prospere. Não ficamos apenas desejando que você cresça, nós queremos que você cresça. Mas nós oramos por você. Nós ungimos a sua cabeça com óleo, nós juntamos a nossa fé, e não importa onde quer que você esteja, se você está lá no Acre, se você está em Roraima, se você está em Rondônia, no Pará, vai sempre existir uma palavra sendo pregada. Se você está aqui no sul, no sudeste, não importa onde quer que você esteja, ou aqui no centro do estado de São Paulo, numa pequena cidade como eu estou, haverá sempre uma palavra de fé, de esperança, de transformação e uma oração voltada para que a sua vida seja abençoada
como a minha vida foi naquele dia. Um rapaz que nunca mais eu vi, porque muito provavelmente ele era um convidado para estar pregando naquela noite, naquela pequena igreja. Mas a minha vida foi mudada, porque alguém, em vez de ficar tentando me dar uma lição de conhecimento, meteu o joelho no chão, junto com as outras pessoas, e clamaram por mim. Eu convido você para estar com a gente, para receber também a sua oração. Leve os seus pedidos, escreva os seus pedidos numa mensagem de WhatsApp, nesses números que eu te passei. E receba a oração que pode abençoar a tua vida, como abençoou a minha 36 anos atrás. Tá bom? Eu volto já para uma reflexão e vamos falar um pouquinho sobre a oração mesmo, sobre a palavra de Deus. Volto já e nós vamos juntos seguir com o nosso programa. Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. 2 Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Leitura da Palavra. Prepare seu coração agora para ouvir e refletir na Palavra de nosso Deus, do nosso Senhor. A Palavra de Deus, quando a gente olha para ela com respeito, com a reverência da qual ela é merecedora, quando nós olhamos para ela com a consideração que só ela realmente merece, ela faz efeito na nossa vida, às vezes com a simples leitura do trecho, do versículo, do capítulo, ou com a compreensão de todo o contexto de um livro inteiro. Às vezes não precisa de nenhuma explicação e ela encontra num coração quebrantado, ela encontra em um coração disposto a dar ouvidos a Deus, a possibilidade de mudar uma vida. Eu quero que a palavra de hoje, a leitura de hoje, tenha a mesma importância, o mesmo significado, o mesmo valor no nosso coração, como aquelas palavras que um dia tocaram a nossa alma. Ela está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, e começa falando sobre a necessidade de se saber orar. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós poderíamos seguir aqui adiante e dizer qual foi a resposta e falar e explicar a oração modelo que Jesus Cristo ensinou, mas eu queria refletir com você na necessidade de compreender como se ora. Eu quero que a gente entenda a pergunta que foi lançada por esse discípulo ao nosso Senhor, ou o pedido que foi lançado ao nosso Senhor Jesus Cristo por esse discípulo, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Muitas e muitas vezes nós não temos a preocupação de aprender. Eu não quero falar nesse momento, nesse instante, nós podemos falar sobre esse assunto um outro dia aqui no rádio. Quais são os passos? Nós podemos falar uma outra hora a oração do Pai Nosso e acabar viajando, caminhando por ela e aprender 1000 coisas. Mas essa manhã eu queria que a gente refletisse como é que vai o nosso coração com relação ao desejo de aprender sobre o nosso relacionamento com o Senhor através da oração. Nós queremos muitas e muitas vezes traçar um modelo nosso, um desejo pessoal, uma forma de fazer que nós nos sintamos satisfeitos com isso. Então nós dizemos: se não for assim, não tem jeito. Eu tinha um amigo que dizia para mim: se eu estiver em oração, se eu for orar, me colocar de joelhos, entrar no meu quarto para fazer a oração do meu dia e não chorar,
eu não orei. E aquilo me incomodava muito. Ele precisava chorar em oração. Será que a oração, se você não chora, não tem valor? Mas aquilo era a forma que ele tinha de se sentir tocado a ponto de dizer, Deus está presente aqui. Mas em contrapartida, eu também tenho amigos que na oração, eles sorriem muito, eles riem muito, eles se alegram muito, eles não querem o choro. Uma manifestação de choro, de pranto. Eles querem uma manifestação de alegria. O que nós não podemos é estabelecer as experiências dos outros como se fossem as nossas. Eu vou chorar, eu vou sorrir. Eu vou ficar sério, cheio de reverência, ou eu vou me descontrair lembrando que o Senhor é meu Pai. Eu me ajoelho, eu fico em pé, eu curvo a minha cabeça. Como é que você se relaciona com o Senhor? Mas mais importante do que isso, existe um desejo de aprender sobre a oração? Existe uma vontade de entrar com leitura da palavra de Deus e aprender através de homens e mulheres, através dos salmos, através dos patriarcas, através dos apóstolos, dos discípulos, como eles se aproximavam do Senhor? Existe realmente o desejo de conhecer a Deus na oração? Ou eu quero uma regra? O discípulo que estava fazendo a pergunta para Jesus Cristo e disse, Senhor, eu quero que o Senhor nos ensine a oração, porque João Batista ensinou os discípulos dele como orar. Eu me pergunto se não é por olhar e perceber os outros, se não é por olhar e perceber que alguns têm umas regras que nós também desejamos ter. Se não era exatamente porque João estabeleceu uma forma daqueles discípulos que o seguiam se relacionarem com o Senhor, que esse discípulo de Cristo pergunta a mesma coisa. Será que não é porque nós sabemos que alguém tem um tempo de oração que nós estamos também querendo dizer, Senhor, nos ensina a orar, me dá um método. Eu não posso desprezar o método, eu não posso desprezar a maneira como cada um ora, mas eu também não posso estabelecer isso como regra para todo mundo, porque se há uma regra, eu vou dizer para você qual é que é. A necessidade de intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender que às vezes nós estamos querendo apenas uma forma ritual de nos aproximar de Deus. Nós queremos que Ele estabeleça uma maneira como o nosso corpo fica, uma dúzia de palavras que devam e podem ser ditas durante a oração, e ritualmente nós nos sentiremos satisfeitos. Esse é o ponto para essa manhã. Alguns têm parado, têm sentado, têm pego um copo com água, colocado do lado do rádio. Têm feito isso ao longo da vida, em qualquer oportunidade de programa de rádio que escute. Têm estabelecido uma maneira, em um determinado ponto, curva a cabeça, fecha os olhos, e terminada a oração, se sentem bem ritualmente, dizendo, hoje eu já orei. Parece rato de academia dizendo, tá pago. Terminaram os exercícios de hoje, paguei. Como se com Deus o relacionamento fosse assim. A oração precisa nos levar a desejar mais do Senhor, e mais, e mais, e mais. Porque o nosso espírito, envolvido com o nosso Deus, ele não se cansa. E ele vai continuar desejando mais da presença do Senhor. E a nossa oração poderá seguir
enquanto trabalhamos, enquanto conversamos com as pessoas, enquanto almoçamos à nossa mesa, enquanto fazemos outras atividades, a nossa mente ligada ao nosso Senhor. A oração vai seguir não como um ritual, porque às vezes terminamos o ritual e começamos uma nova fase do nosso dia sem colocar o Senhor em mais nada, a não ser naquele ritual estabelecido para uma manhã. Precisamos manter o Cristo vivo dentro do nosso coração, não porque Ele ressuscitou somente, mas porque ressuscitou e habita em nós através do Espírito Santo. Você tem isso no seu coração? Você, quando pediu ao Senhor que te ensinasse a orar, você, quando clama a Ele que coloque palavras nos seus lábios, você faz isso ritualmente ou porque você ama esse Senhor? Se o seu coração é sincero com Deus, a sua oração também será ouvida, respondida, e o trono do Senhor alcançado pelas palavras simples do seu coração, como as palavras simples daquele moço, alcançou o trono de Deus e o Senhor abençoou a minha vida, porque eu não sabia orar, não conhecia nada de Deus e não tinha nenhuma intimidade com Ele naquele momento. E o meu coração estava arrebentado, precisando de um milagre. E o Senhor não me negou esse milagre, quando alguém que tinha intimidade com Ele orou por mim. Eu volto já. Você vai orar por alguém, vai orar por si mesmo. E se o seu coração é mais do que um ritual, a sua vida será abençoada na oração. Volto já. Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. 2 Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Chegou o momento da oração. Deixe do lado do rádio o copo com água, uma peça de roupa que iremos orar para você. Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos em oração. E como é uma coisa costumeira, Senhor, nós fazemos todos os dias no rádio. O nosso pedido é que o Senhor não permita que o nosso coração transforme isso em um ritual, em um costume apenas. Mas que, além do costume da oração, além da repetição de todos os dias orar, Senhor, o nosso coração esteja de verdade, completa e totalmente envolvido com o Senhor. Que as nossas orações não sejam feitas apenas porque nós aprendemos uma fórmula que alguém nos ensinou um dia, apenas porque um dia ouvimos alguém usando uma palavra bonita no meio da oração e nós dissemos, quando eu orar, eu vou fazer desse jeito. Não, Pai, eu quero que o Senhor nos ajude a ter uma oração sincera, nascida, brotada dentro da nossa alma, com as palavras que nós conhecemos e que nos aproximam do Senhor, com a declaração da nossa dependência da Tua mão estendida para curar as nossas enfermidades, sarar a nossa alma, converter o nosso espírito ao Senhor, converter a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e a oração que nós fazemos pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos filhos e filhas, essa oração, ela encontre no Senhor a resposta. Ela encontre, Senhor, vidas e essas vidas sejam transformadas não porque nós temos algum merecimento, mas porque do alto o Senhor olhou e decidiu que a bênção, por conta da oração, alcançaria tanto nós quanto essas pessoas. Põe Tua mão sobre todos, abençoa a vida de cada um, abençoa, Senhor, o copo com água que está aí representando a fé e que cada um seja alcançado pelo Teu poder e graça, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enfim, que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta mais uma vez com o programa Pela Manhã da Igreja Família Global. Fique com Deus e até amanhã em nome de Jesus. Amém.
Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. Dois Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Bariri, Rua Carlos de Assis Orefse, número 92, Jardim Santa Lúcia, Pastora Nancy. Brotas, Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 1065 Jardim Planalto, Pastora Maria de Brito. Torrinha, Rua João Tedeschi, 347 Bairro Mundo Novo, Pastor Carlos. Santa Maria da Serra, Rua João Batista Gravena, número 1183, Jardim Bom Jesus, Pastor Valdomiro. Barra Bonita, Rua Caetano Mori, 23, Bairro Sonho Nosso 2. Pastores Miro e Juliane. Pela manhã, um programa de fé, oração e milagres da Igreja Família Global. Apresentação: Pastor Celso Roberto Pegorim. Pela manhã, ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei.